Que é o seguinte, você vai assustar com um slide desse aí. Que assunto é esse, meu Deus do céu? Tá? Fiz a mesma pergunta quando colocaram isso para vocês, tá? O conteúdo que foi colocado para vocês, devido ao novo ensino médio, o nono ano, perdão, o segundo ano teve uma mudança bem radical aí. Vou começar a gravar aqui. O que nós estudamos até agora? Onda sonora. Não, você está vendo esse negócio de eletrização aí na sua frente eu falando. Onda sonora, onda luz, raio-x, ecocardiograma, falei na última aula, celular, ondas de rádio. Você está acostumado, você está falando de coisas assim, do dia a dia, né? Falar das ondas de rádio, falar da sua internet, é um tipo de onda de rádio. É coisa assim do seu dia a dia, uma tecnologia do seu dia a dia, uma coisa mais palpável, entendeu? É isso que eu quero dizer. E aqui eu já vou propor aqui um assunto mais abstrato, né? Historicamente, eles perceberam que alguns materiais, como lã, pode ser só blusa de lã mesmo, tá? Uma flanelinha aí de uma flanelinha aí pode ser também uma, uma, uma roupa, um tecido com mais lã, literalmente mesmo, né? É, uma régua, uma caneta, né? Não sei se alguém já teve a curiosidade de passar caneta às vezes no cabelo, né? Que é um material plástico e atrair algum pedacinho de papel, né? Se alguém tiver feito isso aí, pode falar, por favor, vai ajudar bastante aí. Então, esses materiais, né? Ao longo da história nós percebemos que eles alguma coisa acontecia quando um Ô, atritava Carlos, com o outro. Oi, amigão. que tem a ver aquele negócio de passar o cabelo no chip do cartão? Ali eu já vi gente fazer isso já, cara. Ali é mais para poder tentar tirar a oxidação dele mesmo, limpar ele mesmo, né? Porque como ele é metálico, né? Ele oxida, ele enferruja, né? Não, mas enferrujar não aquele ferrugem que corrosivo que você vê lá né, qualquer metal aí, né? Um portão, alguma coisa de ferro, alguma coisa assim, que vai degradando o negócio rapidamente. Mas não, é um oxigênio do ambiente ali que deposita em cima do metal, né? Que vai dificultando a leitura. Então, eu falo oxigênio que é mais comum, né? E para formar o ferrugem, a oxidação, eu preciso dele. Então, vai criando uma camada ali de sujeira mesmo do ambiente em cima do chip que é metálico, ele tem que ser condutor, ele tem que conduzir eletricidade, vamos pensar assim, conduzir informação ali. E quando ele está sujo, ele tem dificuldade de fazer isso. Então, basicamente seria isso, né? Então, quando você está fazendo ali, você não está eletrizando, você não está tentando fazer ele conduzir eletricidade, não, você está literalmente limpando ele, tá literalmente limpando ele. Então, ao longo da história, nós percebemos que passar uma caneta numa blusa de lã ou no cabelo, ela consegue atrair alguns pedacinhos de papel. Então, eles perceberam o seguinte, que alguma coisa transfere do cabelo para a caneta ou da caneta para o cabelo, quando eu faço isso. E mais, o pessoal faz isso com coisas até fáceis de vocês fazerem aí, que vai facilitar demais a nossa vida, tá? Não preocupa com volume, com áudio não, tá? Depois, quando precisar do áudio, eu vou colocar para vocês lá. Embora eu tenha lembrado, agora eu lembrei como é que eu mudei o áudio, mas deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é o manual do mundo, mostrando o pessoal eletrizando o cabelo com um balão de aniversário, tá? E eles percebem algumas propriedades elétricas nisso aí, certo? É só 14 segundos só, tá ok? Isso aí, entre outros, eu vou mostrar outras situações para vocês, tá? Não preocupa não. Eu vou mostrar outras situações aí para vocês sobre o experimento que eu quero fazer, tá? Mas antes, vamos voltar para o conteúdo aqui, né? Só que a Anta não mostrou o que eu mostrei aqui né? 14 segundos só, galera. Fugiu aqui da aula gravada. Então, a única coisa que eu mostrei foi isso aí, eles atritando
o balão de aniversário, que todo mundo tem acesso a isso aí, no cabelo e perceber algumas propriedades elétricas, certo? Isso é fundamental. Isso historicamente, tá ok? Hoje eu vou ensinar a fazer. Opa. Historicamente, isso vem sendo feito com vários materiais. Assim, mas afinal de contas, o que será que passa de um corpo para o outro quando você faz isso? Então essa é a grande questão, né? Então quando eu faço aquilo ali, se eu pegar um canudinho de refrigerante, passar numa lã, numa flanelinha, uma flanelinha comum mesmo, essas comunzinhas que quase todo mundo tem em casa, tá? Se eu passar essa flanelinha é, num, nessa blusa de lã, nessa flanela, eu consigo colar ela na parede, tá? Eu vou fazer isso depois aqui para vocês. Eu consigo fazer isso. Então, o balão, se eu passar no cabelo, eu consigo colar ele aqui na parede. Então, percebe-se que quando você faz esse tipo de movimento, parece que alguma coisa sai de um corpo para o outro, alguma coisa acontece que passa a existir força entre eles. Então, quando eu consigo colar a canete, o canudinho de refrigerante aqui na parede, ou o balão do aniversário, alguma coisa assim, porque alguma força de atração existe entre esses dois materiais. E passa a existir quando eu começo a atritar mesmo, a movimentar, a esfregar um bastão, seja de plástico ou o que for. Ebonite é um material especial aqui, meio plástico, se eu não me engano, né? Parecendo uma resina, uma coisa assim, meio plástico. Então, quando eu passo esse plástico na lã, alguma coisa acontece, né? Alguma transferência ocorre entre um material e outro, que eu estou chamando aqui de. Hoje nós sabemos o que é. O problema é que antes a gente não sabíamos. Tanto que depois eu vou discutir isso a fundo, mas aí já virou o quê? Já saiu do experimento, já entrou na teoria, né? Que até antigamente eles achavam que era uma coisa positiva que passava de um lugar para o outro. Aí depois que eles aprofundaram melhor no assunto e perceberam que o que é positivo, o que nós conhecemos hoje como positivo, galera? Hoje o que nós conhecemos como positivo é o próton. E o próton está preso no átomo, no núcleo. E ele não sai quando você passa uma lãzinha num objeto. Ele não sai, não. Só se tiver uma explosão nuclear para ele sair. Então ele não sai. O que sai, na verdade, são elétrons. Depois que você estuda os modelos atômicos, que eu vou estudar lá na teoria, no livro 2, tá? Eu vou falar aqui superficialmente, só para a gente resolver o problema, resolver o experimento. Quando a gente vai estudar hoje, com a ideia que nós temos da química, nós sabemos que não é próton que movimenta. A única coisa que é possível movimentar e é compartilhado quando você forma uma ligação química é o elétron, né? É a única coisa que está na eletrosfera, que está sendo atraído pelo núcleo, mas não está dentro do núcleo, são os elétrons. Então eles que conseguem movimentar de um lugar para o outro. Então quando eu faço essa canetinha que eu passo no cabelo e consigo atrair um pedacinho de papel, alguma coisa assim, quando eu faço isso, eu estou transferindo elétrons de um lugar para o outro. Agora vem a questão, que eu vou aprofundar lá na frente também. Sai elétron de onde para onde? Galera, não preocupa com isso, que tem uma tabela falando quem tem mais facilidade em atrair ou em perder elétrons. Não preocupa não. Que numa situação como essa daqui, eu vou virar para você e falar assim, ó, gente, o ebonite ele tem mais afinidade, né? Mais afinidade, que é uma propriedade, né, maior, ele tem uma propriedade maior do que a lã de atrair elétrons. Então, quando você passa a lã ou sua blusa na régua, vamos falar da régua, né, que é uma coisa que você tem aí, ou na caneta, que é de plástico, essa caneta ou essa régua, ela fica com excesso de elétrons, tá? E a lã fica carente em elétrons. Ô Carlos, você não tá vendo que tem um sinal de mais e não? Você não pode falar que ela tá com excesso de prótons, não? Mas calma aí eu te pergunto. Eu consigo movimentar próton? Eu consigo tirar próton de um lugar e mandar para o outro? Não. Então esse cara aqui, essa lã, ela só está positiva porque na verdade eu não aumentei o número atômico dela, não mexi nos prótons, tá? Eu fiz o quê? Eu fui lá e tirei elétrons. E passei para onde? Por ebonite, para régua,
para caneta, tá? Então, são experimentos muito simples de você fazer em casa. Quer pegar uma lã, uma régua, atritar e atrair uns pedacinhos de papel, filmar, fotografar isso aí, falar o que, que você observou, isso é coisa muito simples, certo? Pegar o canudinho de refrigerante, por exemplo, que é leve, passar a lã, ou a blusa de lã, ou a flanela, pregar na parede. Pegar o balão de aniversário, encher, passar no cabelo, pregar na parede, né? Eu vou mostrar depois, você pegar... Carlos, Oi, amigão. o cabelo de criança, tipo assim, quando você faz no balão mesmo, o deles tende a subir mais. Isso é por causa dos fios que são mais finos ou é porque tem mais elétrico? Vai depender muito do cabelo e tudo mais, a umidade, né? Às vezes você está com o cabelo, o clima às vezes está úmido. Vai ter dia que a gente vai marcar para fazer o experimento, que a gente vai ter que adiar. Se o dia estiver úmido, vai ter que adiar. Então isso é muito relativo, tá? O cabelo mais fino e mais leve, ele vai movimentar mais, né? Então, se você passar o balão na cabeça da cabeça da criança, você vai fazer com que os cabelos adquiram o mesmo tipo de carga. Então, imagina o cabelo da criança todo negativo. Elétron repele elétron. Então, o cabelo começa a repelir o outro e o cabelo fica para cima. Se você tiver carente em elétrons, ou seja, eu não gosto do termo assim, tem mais próton. Não tem mais próton, porque você não colocou mais próton. Você pode falar assim, está carente em elétrons. Então proporcionalmente, tem menos elétrons do que próton. Então começa a repelir também, né? Próton repele próton. Mas não sai do lugar, né? Elétron que movimenta. Então cargas de sinais contrários se atraem e cargas de sinais iguais, né, se repelem. Se eu pegar 2 balões de aniversário, tá? Amarrar um cordão, né, para ficar pendurado assim, como se fosse um pêndulo. Aí eu passo os 2 balões no cabelo, né? Pode ser 2 cabeças diferentes para não interferir. Quando eu tentar chegar os balões próximo um do outro assim, ó, um balão vai tentar afastar do outro. Se eles tivessem cargas iguais, eles iam juntar. Mas como você passou no cabelo? Vamos supor, ele passou no cabelo e perdeu os elétrons pro cabelo. Então ele ficou como? Positivo. Aí você pegou outro. Isso é bom que você envolve todo mundo da casa. Né? Você pegou outro balão, passou na cabeça de outra pessoa. Aí o balão perdeu elétrons para a cabeça da outra pessoa e ficou positivo. Aí os 2 balões estão positivos. Quando você tentar aproximar eles assim através do cordão, eles não vão encostar. Eles vão repelir. Isso é um experimento. Um experimento interessante. Está falando de força entre cargas iguais, né? Porque os 2 balões, né, eles estarão positivos, certo? Então são experimentos simples. Você precisa só de canudinho de refrigerante, balão de aniversário, uma blusa de lã, só coisa simples, tá? E que começa a te dar essa ideia de há uma movimentação de alguma coisa de um corpo para o outro. A gente já sabe hoje, com os modelos, né, modernos os modelos atômicos, né, a gente sabe que quem movimenta são só os elétrons, então os elétrons passam de um material para o outro. Mas passa de qual para qual? Não sei, vai ter uma tabela falando quem tem maior poder de atrair elétrons. Tá? Tem uma tabela lá, né, que aí ele vai falar assim, ó, o plástico tem maior afinidade por elétron. Então, se você misturar ele atritar ele com a lã, ele vai ficar negativo, vai ter mais afinidade. Então, isso é enunciado, o exercício, o experimento vai ter que te falar, beleza? E tem esses pré-experimentos, vamos dizer assim, tá? E para fechar, eu vou mostrar um outro para vocês aqui, tá? Que ele é bem simples, um videozinho de 3 minutos, onde ele vai ensinar a fazer um instrumentozinho que serve justamente para identificar quando que um corpo tem carga e quando que um corpo não tem, tá? Só vou ter um pouco de dificuldade aqui, né, para transmitir o áudio. Aí vocês me falam como é que tá o áudio, tá? Vocês estão me ouvindo ainda? Tá.
Ok. Um aparelho que consegue descobrir a existência de E o vídeo? carga elétrica estática Tá nos muito baixo. corpos. Baixo, Ele né? é chamado Bem, o que eu podia aumentar aqui, eu aumentei, galera. Mas o importante é o que ele vai falar aí, tá? Perdão, o que ele vai mostrar. de eletroscópio. Ele acabou de falar do eletroscópio. O eletroscópio, eu mando os links depois. O eletroscópio aqui, ó. Ele é muito simples. É lógico que ele fez um negócio aqui totalmente sofisticado aqui, tá? Mas depois eu vou mostrar em uma outra aula esse aqui, ó, que o cara fez com o filho dele, com parece que é um negócio de maionese, um vidrinho de maionese, tá? Bolinha, é uma bolinha de isopor que você acha em papelaria. Tem aqui papel alumínio, que talvez até tenha em casa, muita gente usa na cozinha, tá? Para envolver alguma coisa para levar ao forno. Mas é um bombom que você comer e tirar o papel alumínio do bombom já serve. Não estou incentivando o consumo do açúcar, tá? A tampa é de plástico, ótimo, já é uma. A gente vai estudar, é um isolante. Só tem que fazer um furinho nela, é muito fácil fazer esse furinho nela. Você esquenta um pregozinho assim no fogão, vai lá, só fura para ficar certinho, para você não quebrar a tampa. Você só esquenta a ponta de um, de um garfo ou de um prego e vai lá e fura a tampinha. Gente, é só isso, um recipiente. Eu falei da maionese, tá? Porque é de plástico, mas de vidro, qualquer um de vidro, de azeitona. O problema da azeitona é que a tampa é de metal, não vai dar certo. Você teria que fazer um buraco grande aqui no meio para colocar uma rolha, alguma coisa de plástico para não deixar entrar em contato com a tampa. Mas a maionese, por exemplo, é tampa de plástico e vários outros aí é tampa de plástico. Essa hastezinha que tem aqui na frente, aqui no meio, ó, é um fio de cobre, um pedacinho pequenininho, tá? E lá na ponta, que eu vou mostrar melhor no do cara aqui que está mais didático, eu tenho dois pedacinhos de Esse aqui é um eletroscópio, muito utilizado em laboratórios dois pedacinhos de física. alumínio. Deixa eu chegar no que Eletroscópio? interessa aqui. Que quando eu aproximo a bexiga, Olha lá. Ele vai como pegar essa aqui balão. que eu tenho uma bexiga já cheinha de ar, normal. E eu vou utilizar essa bexiga agora para provar a existência de carga elétrica estática. Observem vocês que quando eu aproximo a bexiga do meu eletroscópio, nada acontece, porque nesse momento ela está neutra eletricamente falando. A quantidade de carga positiva... Até aí todo mundo ouviu? Não, né? Ele pegou o balão normal, tá? Sem absolutamente nada, pegou o balão, encheu e deu um nó. Você viu que ele encostou, não aconteceu nada, tá? Já que vocês não estão ouvindo, deixa eu tirar o som aqui. Não aconteceu nada. Deixa eu voltar o meu som pro normal, para ele melhorar. Isso é falha do Zoom, que não era para alto-falante, talvez. Agora vai saber qual que é, mas enfim. Estão me ouvindo? Eu Sim. mudei a configuração aqui. Então tá, deixa eu tirar o som aqui. Então ele pegou o balão sem nada, tá? Acabou de encher ali. E o procedimento agora é atritar ele em alguma coisa. Ou no cabelo, ou em algum paninho de lã, alguma coisa assim. O que está acontecendo aqui? Está tendo uma troca de alguma coisa aqui que nós já sabemos que são elétrons. Partículas estão saindo de um lugar para o outro aqui. Aí quando ele aproxima, olha só, da esfera, as perninhas lá, ó, que é uma perninha de alumínio, que é outro bombom, tá? Ela movimenta. Então esse dispositivo que ele fez aqui está mais elaborado, né? Mas ele só serve para identificar que existe alguma coisa que aconteceu com o balão que não tinha acontecido antes, ó. Tá? Que ele aproximou e nada aconteceu. Olha lá, nada aconteceu. Depois que ele atritou no cabelo, que a perninha olha lá, que a perninha movimentou. Ó. Então esse aparelhozinho aqui que vocês vão fazer de forma bem simples, né, com a maionese lá, ele consegue identificar se um material tem carga ou não, se ele está eletrizado ou não, se ele tem elétrons ou não, se ele tem excesso de elétrons, que seria um corpo negativo, ou se ele tem
carência em elétrons, poucos elétrons. Ou seja, o que significa ter poucos elétrons? Ser positivo. Cara, então por que você não para de palhaçada e já fala positivo? Porque eu não quero falar que, que ele tenha excesso de prótons. Não, porque ninguém dá próton e ninguém tira próton de ninguém. Então eu sempre falo, tem lá, o que é o corpo neutro? Ele até mostrou aqui no início, ó. Por que não aconteceu nada? Olha lá, corpo neutro. Ou seja, o mesmo número de elétrons é o número de prótons. Então ele está neutro. Quando você vai lá e coloca elétrons nele, ele continua com prótons lá embaixo. Você acrescentou elétrons, então ele está negativo. Se você tirar os elétrons, o próton está lá, quietinho. Por isso que eu não gosto de falar assim, ele está com excesso de próton. Não, ele está com o mesmo tanto que antes, só que você tirou um pouquinho de elétrons. Então ele ficou ali, proporcionalmente, ele ficou o quê? Ele vai ficar positivo. Tá? Ele vai ficar positivo porque você tirou elétrons, não porque você deu prótons. Nunca você vai dar prótons. Você sempre vai tirar os elétrons para ele ficar positivo. Corpo neutro, nada acontece, mas eu quero que vocês não concentrem nesse aqui não. Eu quero que vocês concentrem nesse aqui que é super fácil, super simples, tá? Já estou finalizando aí que o tempo já passou, tá? Ele é papel alumínio, olha lá, o vidrozinho de maionese, tá? Um fio de cobre, um arame qualquer. O cobre é mais eficiente, beleza? Aí a gente consegue montar isso aí. Tudo tranquilo, galera? Tranquilo.